Fala Pimpolhos do sexto ano, aqui quem fala é o professor Leonardo. Gostaria de continuar nossa discussão sobre geografia, né? Hoje nossa temática é uma temática bem bacana, né? Que fala um pouco sobre a história do ser humano, né? E como ele se relaciona com o mundo em que ele vive. Lembrando que na aula passada a gente viu, a gente conversou um pouco sobre a definição do espaço, né? Espaço geográfico, e como esse espaço ele interfere na vida do ser humano e como o ser humano interfere na modificação desses espaços geográficos, certo? Hoje, a nossa temática é a evolução das técnicas do trabalho alterando o espaço, certo? Ou seja, como o ser humano, através de suas mais variadas técnicas de elaboração de ferramentas, ele consegue alterar o espaço na qual ele vive inserido, né? O ser humano ele consegue desenvolver essas ferramentas desde o período pré-histórico, certo? E foi de fundamental importância para o próprio desenvolvimento do ser humano como tal. Então, essas técnicas, né, elas estão atreladas diretamente à evolução humana. Durante a Idade Média, com o advento das cidades, foi muito importante para a técnica, principalmente agrária, né? Várias técnicas agrárias foram desenvolvidas nesse período. Aí na página 156, por favor, acompanhem. Nós temos aí uma das primeiras imagens de técnicas de arado, né, durante o período medieval. As aglomerações não eram tão grandes assim, era mais uma relação com o campo, certo? Então nós temos aí essa primeira imagem belíssima que fala sobre um pouco da história do mundo agrário, ok? Posteriormente, né, durante a primeira fase do capitalismo, né, a primeira revolução industrial um pouco antes até, né, na era mercantilista, aliás, período século XVI, século XVII, nós ainda tínhamos as ferramentas eram extremamente ainda artesanais, né? Elas não tinham uma produção industrializada, obviamente, porque não havia ainda indústria, mas era para obtenção de matéria-prima para outras finalidades, né? Que aí, com o tempo, né, o advento aí da primeira revolução industrial, nós vamos ter também o advento da maquinização, a criação de máquinas para a produção e pro auxílio do ser humano, ok? Outro ponto muito importante de entendermos também é quando a ciência ela passa a fazer parte da técnica. A ciência ela vai utilizar o seu conhecimento para a produção de técnicas, né, para o ser humano. E isso vai ter um desenvolvimento muito grande. Começa no período medieval, mas se estende aí por todo o período restante, até chegar no dia de hoje, que a gente tem um boom incrível da ciência. Então, por exemplo, coisas que são utilizadas para a ciência acabam vindo para o nosso cotidiano, dia a dia, como técnicas. Por exemplo, o uso da vacina como uma técnica desenvolvida e aplicada hoje comumente. Estamos buscando, inclusive, né, uma nova vacina aí. Espero que chegue logo. Temos aqui nossos amiguinhos do Kiss, estão aqui acompanhando nossas aulas. Esse é o Gene. Esse é o Paul. Hello. Então, galerinha, basicamente a ciência ela vai dar um suporte para a técnica, né, o que a gente vai chamar de meio técnico científico, certo? Outro ponto histórico indispensável para a gente entender é a primeira revolução industrial, galerinha, que quando vai haver o advento e o uso das primeiras máquinas a vapor, né? Essas máquinas vão fazer com que haja não a máquina, mas sim a revolução, uma aglomeração de pessoas, né, no espaço da cidade, cada vez mais o efetivo populacional das cidades crescendo
nesse sentido. Então, cada vez mais vai haver a necessidade de buscar formas, buscar novas técnicas que comportem esse novo relacionamento que o ser humano está tendo. Lembrando que anteriormente, durante as eras históricas, né, o contato não era tão próximo. Né? Vai ser com o advento das cidades, vai ser com a Revolução Industrial que isso vai mudar. O que vai ocasionar também um impacto gigante na forma como o ser humano vai se relacionar com a natureza. Ora, cada vez mais a população crescendo, cada vez mais a população inchando, tem que haver mais recursos. Então o impacto que essa nova onda vai causar na natureza, ela vai ser muito forte, principalmente com a extração de carvão, né, para as máquinas a vapor. Nesse sentido também ocorre um movimento que é criado áreas específicas para produção industrial, né? São chamadas zonas industriais ou polos industriais. Devido ao contingente populacional nos centros urbanos, a área de comércio também fora crescendo ao ponto de criar zonas específicas de serviço. Né? Hoje é muito comum isso, ter locais específicos para produção ou então para comercialização de determinadas manufaturas. Produção da própria manufatura, né? Ou seja, aquele produto em massa, ela vai ser fortemente feita nesse período. Já na segunda na segunda revolução industrial, nós temos agora uma evolução muito grande da técnica. Por quê? Porque a gente vai utilizar agora, vai passar de usar a máquina a vapor, agora vai passar a usar máquinas elétricas. A eletricidade, ela vai ser um fator muito importante também para a modificação, né, do espaço geográfico. Pensamos, um dos primeiros pontos importantes que a gente pensa em questão de armazenamento de água são as represas, né? Então a represa, ela para ser feita, ela precisa de uma área de destruição muito grande, que vai ser uma área de alagamento. E isso interfere na fauna, interfere na flora, interfere inclusive nas próprias questões climáticas, né? Nós temos essa relação. Por fim, uma outra grande análise que devemos fazer é a revolução da técnica da informação, da informatização, que vai ser fundamental para a nossa vida. Hoje vocês conseguem se pensar sem um celular ou sem a internet, nossa própria aula já está mostrando quão importante o desenvolvimento, né, dessas técnicas. Com a necessidade de melhorar a fluidez da vida e acesso à informação à técnica, com o auxílio da ciência, cria novas formas de transporte e distribuição de informação. As redes de telefonia, aí ela vai ser amplamente utilizada na Segunda Guerra Mundial. É tão bem utilizada que ela vai mudar os rumos da guerra. Ora, era muito mais fácil agora você informar esses indivíduos de ataques, né, através, ou dar informações, ou dar ordens, através da questão da telefonia. Né? A tecnologia se desenvolve aceleradamente, além da tecnologia bélica. Os sistemas de informações são produzidos. Com o fim da Guerra Fria, né, em 91, o sistema capitalista passa a ser de nível global, e a fluidez que antes era necessária entre as áreas de produção passa a ser integrada à economia do mundo. Ora, hoje toda a economia mundial ela depende dessa rede de informações, depende dessa técnica, dessa tecnologia, e isso está cada vez mais dependente, né? Hoje você está aqui hoje e você negociações, né, de valores de uma empresa na China, por exemplo. Então essa relação. Outro serviço também que se desenvolve bastante é a robótica, né? A robótica da nossa vida ela vai estar cada vez mais presente, né? Em setor de serviços como transporte, educação, hospitalar, telefonia e por aí vai. É só ver aqui em Fortaleza, né? Profissões sendo destruídas, por exemplo, as dos trocadores de ônibus, né? Não existe mais por conta da questão robotizada, informatizada, né? Então, galerinha, é isso. Como atividade, a gente vai aí para as dúvidas, qualquer coisa. Então, eu quero que vocês façam da página 161
até a página 164. Boa aula e bom estudo.